Olá, meus amores, tudo bem? Graças a Deus, né? Estamos aqui mais um dia meditando na palavra do Senhor, que a graça e a paz dele estejam sobre cada um de nós. Sejam todos muito bem-vindos à meditação da Má. Mais um dia vamos aqui hoje meditar numa palavra linda, onde nós vamos falar sobre autoridade e maturidade, né? A maturidade que nós temos adquirido. Com tanto estudo, o Senhor tem nos revelado a sua vontade, a sua palavra. Estamos felizes por isso. Hoje nós vamos meditar em duas palavras. Eu quero convidar a vocês a lerem Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. Todos esses capítulos, quando vocês puderem, tirarem um tempo para a reflexão na palavra do Senhor. Mateus 5, 6 e 7 fala sobre o Sermão da Montanha, onde Jesus separa um tempo para ensinar a que veio, porque veio e o que ele tem para nos ensinar é tremendo. Teríamos que ficar aqui vários dias meditando sobre essas palavras. Então eu convido vocês a lerem Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Hoje nós vamos ler apenas o versículo onde Jesus começa ensinando e onde Jesus termina os seus ensinamentos. E vamos conversar sobre a autoridade dele e sobre a nossa maturidade com tudo isso. Amém? Então vamos ler Mateus 5, 1 e 2, onde tudo começa assim. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos, aproximando-se dele, ele começou a ensiná-los, dizendo. Então aqui eu fico imaginando, Jesus vendo toda aquela multidão, subiu ao monte, sentou-se, todos devem ter se sentado, né, a multidão, e ele começou a ensiná-los. Dizendo, bem-aventurados, felizes são aqueles, e aí ele foi ensinando uma série de comportamentos, né, que estão escritos no Mateus 5 todo, 6 e 7. No final do dia, ou de vários dias, nós não sabemos, né, eu acredito que é no final do dia, Jesus termina lá em Mateus 7, 28 e 29, que diz assim. Mateus 7, 28 e 29 diz assim. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque eles as escutava com quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Amém? Porque ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei faziam. Amém? A multidão aqui se maravilhou no final do ensinamento, porque entenderam e perceberam com a autoridade com que Jesus falava. Quando pensamos em autoridade, pensamos em conhecimento de causa. Quando falamos com argumentos, com sabedoria, com autoridade, demonstramos maturidade. O que é a maturidade? É conhecer aquilo que estamos falando, é saber que estamos falando com conhecimento da verdade. Quando Jesus falava, a multidão se maravilhava porque conseguia ver nele a autoridade, a sabedoria. Não como os mestres da lei ensinavam, que muitas vezes julgavam, condenavam, mas aqui Jesus ensina a humildade, ensina o desejo de buscar uma vida diferente daquela que vivemos diariamente. Ele nos ensina sobre julgarmos, ele nos ensina sobre não olharmos para a vida do próximo, para respeitarmos, para amar os inimigos. E ele vai nos ensinando acerca de tantas coisas nesses 3 capítulos. Então, quando nós pensamos em autoridade, que é como que Jesus ensina,
nós percebemos que é um direito de poder atuar. Quando damos autoridade ao Senhor para guiarmos a nossa vida, estamos dando a Ele o direito de atuar em nós, atuar através de nós. E isso é tão maravilhoso, porque isso traz a maturidade. Quando nos rendemos, à autoridade de Jesus, nos rendemos aos seus ensinamentos, o seu poder atua em nós e através de nós. E assim nós temos a maturidade necessária para desfrutar das promessas. Todos podem fazer parte disso. Quando começamos o nosso estudo aqui no YouTube, nós nos baseamos numa palavra, onde diz que ainda há muitas ovelhas que não fazem parte desse aprisco, mas que o bom pastor, que é o nosso Jesus, quer trazê-las para perto. Como isso pode acontecer? Quando a autoridade, o poder do Senhor de nos ensinar atua em nós e através de nós, nós temos esse compromisso com a palavra de espalhar essa notícia, de acolher pessoas para perto do Senhor. E aí nós vamos tendo essa maturidade. A maturidade, ela traz para nós condições. Eu anotei aqui, maturidade, suportar situações difíceis. Um dos significados de maturidade, nós temos condições de aceitar e suportar situações difíceis. E assim vamos crescendo espiritualmente, emocionalmente. E podemos compartilhar isso com mais pessoas. Podemos acolher, trazer para perto, ensinar a palavra do Senhor. A palavra é viva e eficaz, ela fala conosco todos os dias. E aí nós podemos ver nesses 3 capítulos, que vale a pena lermos, quantos ensinamentos contém aí. E os ensinamentos trazem promessas de uma vida boa, prazerosa. A vida com Jesus é uma vida alegre, é uma vida leve, é uma vida de confiança, podem ter certeza. Nada temos falta. O Senhor nos sustenta em todas as situações. O Senhor nos ama acima de qualquer coisa e devemos passar isso para as pessoas. Então hoje nós vamos meditar quando Jesus se assenta naquele monte e começa a nos ensinar, e ele fala no capítulo 5 todo, no capítulo 6, no capítulo 7, e aí ele termina dizendo que a multidão ficou maravilhada com essa autoridade com que ele falava, com o conhecimento. Quando abrimos a nossa boca para falar da palavra de Deus, precisamos ter conhecimento daquilo que estamos falando, precisamos viver aquilo que falamos, precisamos ter certeza do que aquilo que estamos falando está contido na palavra do Senhor, porque aí não tem como errarmos, não tem. Sabe aquela história, cada conto aumenta um ponto? Na palavra do Senhor isso não existe, porque a verdade é uma só, não tem como aumentarmos. E a palavra diz: condenado será aquele que tirar ou acrescentar algo deste livro. Nós temos que falar o que está aqui e viver principalmente o que está aqui. Então hoje nós vamos meditar sobre a autoridade de Jesus e a nossa maturidade. Amém? Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde. Vamos curtir, vamos compartilhar, vamos comentar, vamos espalhar essa notícia, vamos nos inscrever, vamos aumentar o nosso aprisco, vamos aumentar as estacas da nossa tenda. O Senhor quer uma multidão, o Senhor quer salvar a todos. Existem muitas ovelhas perdidas, desamparadas, sofrendo, aflitas e que precisam de uma palavra de ânimo, de amor. E nós estamos aqui com nossa maturidade espiritual
para levarmos a autoridade de Jesus a tantas pessoas. Amém? Que Ele nos abençoe. Até a próxima. Fiquem com Deus.